O objetivo desse vídeo agora é que a gente fale um pouquinho sobre variáveis aleatórias. Então a gente define primeiro o que é uma variável aleatória. Uma variável aleatória é uma função, no nosso caso variável aleatória real, uma função real, que associa um número real a cada resultado do espaço amostral. Qual é a ideia? A ideia é que ao invés de objetos, eu tenha números. Por exemplo, ao jogar uma moeda, eu posso obter cara ou coroa. Meu espaço amostral seria cara ou coroa. Como é que eu vou trabalhar com esses objetos, cara e coroa? Eu quero mudar, quero trabalhar com números. Cara recebendo 0, por exemplo, e coroa recebendo 1. Com isso, eu tenho uma função que associa a cada objeto um número. E a essa função eu dou um nome de variável aleatória. O nome é um pouco esquisito, porque, como é uma função, eu estou chamando de variável. Tem um certo motivo para isso. Primeiro, que é o resultado de um experimento aleatório. Depois, que a função aplicada ao objeto me dá como resposta um número. Então, esse número varia. No nosso caso, que eu falei, pode ser 0 ou 1. Então, ele é variável. Então, no fundo, vai ter um valor, né, de variável, e essa variável é aleatória. Eu concordo que o nome é ruim para identificar como função, mas tem essa explicação. Então, se eu considero x a variável aleatória, S o espaço amostral, e que se cada resultado do espaço amostral, eu crio uma função que vai do espaço amostral nos números reais, que pega cada objeto do espaço amostral, o objeto, e leva num número. Isso é uma variável aleatória. Só isso. Não tem nada demais, não tem que ficar traumatizado com isso. É uma função que eu troco. Eu simplesmente faço essa função para trocar objeto por número. O espaço amostral S é o domínio da variável aleatória. O conjunto SX de todos os valores obtidos é a imagem. Então, por exemplo, uma moeda é lançada 3 vezes e a sequência de caras e coroas é anotada. Então eu tenho lá todas as possibilidades aqui. Posso ter, se a moeda é lançada 3 vezes, posso ter cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, por aí vai. Seja x a variável aleatória correspondente ao número total de caras dos 3 lançamentos. Número. Então eu quero associar a cada resultado um número, que é o número total de caras. Então, por exemplo, 3 caras eu associo 3, 2 caras de uma coroa 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0. Eu criei uma variável aleatória. X é uma variável aleatória com os seguintes valores, 0, 1, 2 ou 3. Então, x é a variável aleatória, que se são resultados do espaço amostral, e eu criei a função que associa a cada resultado desse experimento um número. Bom, de variável aleatória, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Obviamente que é o grande objetivo do nosso curso para chegar em processos estocásticos, porque a gente vai primeiro trabalhar com variáveis aleatórias. Na realidade, a gente está falando aqui de variáveis aleatórias unidimensionais, depois a gente vai falar de variáveis aleatórias multidimensionais, até chegar em processos estocásticos, que na realidade é uma variável aleatória, variante no tempo, que eu posso pensar como algo de dimensão infinita. Vou falar sobre isso oportunamente. Bom, em termos de variável aleatória, nesse caso eu criei uma variável aleatória chamada discreta, porque essa variável assume valores discretos. Ela podia ser contínua, eu podia associar valores do intervalo da reta. Isso a gente vai ver também um pouquinho mais adiante. Mas por enquanto, para começar, é uma variável aleatória discreta. Essa variável aleatória assume um desses valores, 0, 1, 2 ou 3. E aí aparece um conceito que é de função distribuição de probabilidade. Esse conceito vai ser muito importante, porque futuramente eu vou trabalhar com a função densidade de probabilidade e a gente vai explicar o porquê disso. Então esse conceito de função distribuição de probabilidade, que a gente usa muito em português, mas eu prefiro até o nome que vem do inglês, que é a função de distribuição cumulativa, mas a gente usa menos isso. Então tá aí, a função de distribuição de probabilidade, também chamada de função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória, é definida como a probabilidade do evento
Então é o conjunto dos valores da variável aleatória menores ou igual que um determinado valor. Então vamos observar que, embora o correto seria escrever isso aqui, né? X de que si menor ou igual a x. Porque x é uma função. Não faz sentido falar que a função é menor ou igual a um valor. Na realidade, é o valor da função é menor ou igual a um determinado valor. Então o certinho era escrever x de que si menor ou igual a x. Mas, na prática, a gente faz um abuso de linguagem e acaba escrevendo x menor ou igual que x. Mas a gente tem que estar sempre na cabeça que, na realidade, o que a gente queria falar é x de que si menor ou igual a x. A grande maioria dos textos que tratam esse assunto escrevem de maneira simplificada x menor ou igual a x. Então, essa função de distribuição cumulativa, x grande, f, o índice x grande, isso aqui está só me referindo à função, que é a função de distribuição cumulativa associada a uma variável aleatória. Fx de x é a probabilidade do x menor ou igual a x. Então, a probabilidade que essa variável aleatória seja menor ou igual a x, um x em qualquer número real. Propriedades. Primeira propriedade, como isso é uma distribuição cumulativa, a probabilidade de x menor ou igual a x, a probabilidade tem entre 0 e 1. O limite disso vai valer 1 por quê? De novo, é uma distribuição cumulativa. Repara que à medida que esse x vai aumentando, esse valor vai ficando maior, porque a probabilidade do x grande ser menor ou igual a x. Então, se é x grande ser menor ou igual, à medida que eu vou aumentando esse x, esse valor, essa probabilidade vai aumentando ou ficando constante, né? Diminuindo nunca. Ela pode ser constante ou aumentar. No final das contas, ela tem que valer 1, porque é o acúmulo geral de todas as probabilidades, não pode passar de 1. E no menos infinito ela vale 0, porque ela vai começar do zero. Então ela é não decrescente, é contínua à direita, por esse motivo, contínua à direita, porque exatamente ela pode dar saltos, né? Mas a partir de um determinado valor pode ficar no máximo constante. Vou comentar sobre isso. E outras propriedades interessantes e muito importantes. Primeira delas, a probabilidade da variável aleatória estar entre A e B é o fx de B menos fx de A. Como é que eu provo isso? Pega esses conjuntos, o conjunto x menor ou igual a A, união com A entre x e B, isso dá x menor ou igual a B. Esse conjunto é disjunto desse. Então a probabilidade disso mais a probabilidade disso é igual à probabilidade disso. A probabilidade disso é o fx de A, a probabilidade disso está aqui, e a probabilidade disso é fx de B. Com isso eu chego que a probabilidade de x entre A e B é fx de B menos fx de A. A probabilidade de x igual a B é fx de B menos fx de B pela esquerda. Então, fx de B é a probabilidade de x menor ou igual a B. E fx de B pela esquerda é definido com a probabilidade de x ser estritamente menor que B. Então, o conjunto x menor ou igual a B é igual ao conjunto x menor que B, a união conjunto x igual a B. São disjuntos, a probabilidade eu somo aqui, então, fx. Probabilidade de x maior ou igual a menor ou igual a B. Fx de B menos fx de A pela esquerda, prova do mesmo jeito. E a probabilidade de x maior que x, 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a x menos fx. Bom, só como observação, a gente define uma função de massa de probabilidade, que é justamente a probabilidade, que a gente meio que compara probabilidade com massa. Se eu tiver um conjunto de massinhas, então, discreto, né? Então, cada massinha dessa tem uma determinada massa associada, né? Eu tenho 5 bolinhas numa mesa, cada bolinha com uma massa. Então, eu tenho uma massa associada a cada um. Mas se eu tiver um corpo contínuo, se eu tiver um pedaço de carne, um pedaço, um volume, né? Alguma coisa desse tipo, eu não tenho, em cada ponto não existe uma massa. Não existe a massa do ponto. A massa do ponto é zero. É esse conceito que a gente quer chegar. Quando a variável aleatória é discreta, faz sentido eu falar em probabilidade de um determinado valor. Mas quando essa variável aleatória for contínua, não vai fazer sentido eu falar isso, porque a probabilidade de um ponto vai ser zero. Vou voltar a discutir sobre isso. Então, vou precisar definir densidade de probabilidade. Vou falar. Bom, se a minha função de distribuição de probabilidade for contínua, na realidade, esse negócio
se ela é toda contínua, essa história de contínua direita não vai fazer muito sentido, porque vai ser a direita e a esquerda, ela é toda contínua, então esses sinais de menor ou igual, na verdade isso aqui fica tudo igual. Então vamos pegar um exemplo aqui. De novo, aquele exemplo da moeda que eu lanço 3 vezes e associo os valores. 3 caras 3, 2 caras, etc. Então, qual a probabilidade do x ser igual a 0? Está aqui, 1/8. X igual a 1, 1, 2, 3, oitavo. X igual a 2, 1, 2, 3, oitavos. X igual a 3, 1/8. Os valores possíveis do x de xi são 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0, que é o que a gente acabou vendo lá. Então, vamos responder algumas perguntas. Eu quero saber qual é a função de distribuição cumulativa do menos 2. Eu quero saber qual a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a menos 2. Ora, se ela começa de 0, a probabilidade de ser menor ou igual a menos 2, 0. Fx de 0. Qual é a distribuição cumulativa no 0? Qual a probabilidade de x menor ou igual a 0? Repara que a probabilidade de x ser menor ou igual a menos 2 é 0. X ser menor ou igual a 0, eu estou englobando isso aqui. No máximo, no mínimo, ela é 0. Pode ser do 0 em diante. Não tem como ser menor que 0, até porque não tem como ser a probabilidade de ser menor que 0. Qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 0? Menor ou igual a 0, está aqui, 1/8. Né? Qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 1? Menor ou igual a 1, inclui o 1 e o 0, 4/8. De 1,3, qual a probabilidade do x ser menor ou igual a 1,3? Menor ou 1,3, mesma coisa. Não tem 1,3 aqui, né? Menor que 1,3 é 1 e o 0, 4/8. Então, ó, ficou constante daqui para cá. Daqui para cá aumentou, daqui para cá aumentou, ficou constante. 1,9. Qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 1,9? Mesma coisa, 4/8. Fx de 2. Qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 2? Agora entrou o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oitavos. 2,9. Qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 1,9? 2,9, mesmo, 7 oitavos. Probabilidade Fx de 3. Qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 3? 1, né? Que agora está todo mundo. E Fx de 3,5? 1 também. E Fx de 10? 1 também. Bom, com isso eu construo a função de distribuição de probabilidades, que eu posso escrever na forma de degrau. Ó, fx grande de x, se o x for um número negativo, dá 0. Não importa. Fx de menos 2,5, de menos 10, de menos 15. Se o x estiver entre 0 e 1, se o x for 0, for 0,3, ou for 0,4, ou for 0,9, dá 1/8. Quando chega em 1, muda. Fx de 1, de 1,2, de 1,3, vamos dando valores. Que eu posso escrever na forma de degrau. O de x é o degrau unitário, que é definido assim, ó, 0 para x menor que 0 e 1 maior ou igual a 0. Essa forma de escrever é bem interessante. Você olha para cá, ó, é 1/8 u de x mais essa diferença aqui, 3/8 u de x menos 1, mais essa diferença aqui, 3/8 u de x menos 2, mais essa diferença 1/8 u de x menos 2. Então, posso dizer que a FDP de uma variável aleatória discreta, eu posso escrever assim, sempre, como sendo um somatório de degraus onde cada coeficiente é a probabilidade no ponto. Por exemplo, uma fonte produz 2 tipos de mensagens, M1 com probabilidade de P e M2 com probabilidade de 1 menos P. Então, x é a variável aleatória definida assim, se a mensagem for M1, ela vale 0, se a mensagem for M2, ela vale 1. Quero encontrar a expressão da distribuição de probabilidade. Posso fazer direto. A variável aleatória só assume 2 valores, 0 ou 1. Então, posso dizer que a probabilidade de x igual a 0 de x, mais a probabilidade de x igual a 1 de x menos 1. Com isso, a gente já tem uma noção de variável aleatória discreta. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais de variável aleatória e vai chegar na ideia de variável aleatória contínua.